Apresentamos agora, no âmbito do curso de Economia Brasileira, o quinto vídeo sobre o Plano Real, baseado no texto de Cláudio Gontijo, O Plano Real, uma propedêutica crítica. E apresentaremos a marcha do plano, ou seja, depois da entrada de circulação do real. Esse, na verdade, é o título de uma coluna que eu tive no jornal Diário do Comércio, Belo Horizonte, né? Desde 1º de março de 1994, que foi o dia que foi lançado o RB, até início de 1999. Bem, e na primeira coluna, né, o título da coluna foi o seguinte, né, dessa primeira coluna foi a inflação com os dias contados. Por quê? Porque eu percebera, ao ler a MP que havia instituído, né, a URV, que a mesma estava, né, conectada com o câmbio, com os dólares. O real, portanto, estaria conectado ao dólar. E é isso, né, a chamada âncora cambial, que acabou com a inflação, né, no Brasil. Então, daí o título da nossa coluna. Bem, e por consequente, né, nós vamos depois fazer uma coluna, né, anunciando que a chamada âncora monetária que foi estabelecida pela MP, pela medida provisória, que colocou em circulação o real, iria fracassar. Aliás, essa foi a estratégia de acabar com a inflação no Brasil, não foi a ancoragem cambial, né? Só depois é que se tornou claro para todo mundo, né? Bem, a entrada em circulação do real foi saudada por forte ataque especulativo contra a moeda brasileira, né, por parte de bancos e investidores que compraram dólares, quer dizer, que fizeram o quê, né? Acreditando que o plano real seria mais um plano fracassado de combate à inflação, né? Eles apostaram no dólar, né? Porque quem permanecesse com posições em reais, né, iria perder dinheiro, tá certo? Em compensação, né, o dólar mais dia menos dia ia explodir, e aí quem estivesse investido em dólares, né, iria ganhar muito dinheiro. Então isso foi o resultado da estratégia dos investidores e dos bancos brasileiros, não? Dos especuladores. Bem, só teve uma instituição do meu conhecimento, que virou notícia, né, nacional, que fez o contrário, que apostou nos dólares, que foi a Consultrade, né, que geria, né, fundos de investimento. A Consultrade era na presidência estava Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, né, que se tornou meu amigo, né, e nós nos aproximamos exatamente porque na coluna do Diário do Comércio eu sempre afirmava, né, que a inflação ia acabar, né, por conta dessa ancoragem no dólar, né? E o pessoal da Consultrade fez exatamente aquilo que seria de se esperar, né? Montou uma estratégia a partir dessa perspectiva. É claro que eles não fizeram isso por causa da minha coluna, correto? Não, mas o que acontece é que isso mostrou que isso nos aproximou. Eu me aproximei do Carlos Alberto, que acabou me convidando para escrever uma coluna na sua newsletter Mercado Comum. E eu escrevi até, eu acho, 2015, 2016, não é? Que eu parei porque eu notei que o empresariado brasileiro estava apostando na queda da presidente Dilma. E eu sabia que isso, além de anticonstitucional, né, a Dilma não havia cometido nenhum crime, né? Aliás, eu
tinha conhecimento na área de direito administrativo, né? Então sabia perfeitamente que ali não havia nenhum crime, né? Mas havia, na verdade, um golpe em curso, né? Como foi o golpe contra a Dilma, e depois nós tivemos o outro golpe para impedir a candidatura de Lula da Silva. E isso criou a situação terrível que nós temos até hoje. Bem, mas como eu notei que a maioria dos empresários estava apostando, né, num jogo que iria prejudicá-los, como haviam feito durante várias oportunidades, né, como apoiaram a abertura comercial, isso foi um tiro no pé do empresariado nacional, né? Apoiaram também, né, a privatização, né, das estatais, que não foi exatamente um tiro no pé do empresariado, né, mas foi um tiro no desenvolvimento brasileiro. E aí eles, né, perderam. Por quê? Porque o Brasil deixou de crescer, né? Com essa conjugação de abertura comercial, como nós vamos ver, né, abertura comercial, privatização das estatais e políticas fiscais restritivas e taxas de juros elevadas, matou o desenvolvimento nacional, né? Bom, então contando com quase... Bom, só que aí se montou esse ataque especulativo. Só que ele foi montado, né, quer dizer, quem detém as reservas de dólar do país é o Banco Central. E o Banco Central tinha nada menos, nada mais do que 43 bilhões de reservas internacionais. Vamos lembrar que no plano cruzado, esse foi o problema do plano cruzado, o Banco Central só tinha 11 bilhões. Certo? Aqui você tem quase 4 vezes mais, não é? Então, o que vai? Né? E as taxas de juros, né, estavam, né, a taxa Selic estava, quando foi lançado, né, quando entrou em circulação real, estava em 60% reais ao ano. E como havia confiança no país, né, o problema da dívida externa brasileira já havia solucionado, não tanto por conta do plano Brade, como nós já vimos, né? Então, o que aconteceu? Os investidores, né, internacionais estavam vindo para o Brasil em massa. Você imagina que a taxa de juros no mercado internacional naquela época, eu acho que era em torno de 5%. Então, você tinha 5%, você ganhava 5% comprando um título norte-americano, você vinha para o Brasil 5% ao ano e ganhava 60%. Todo mundo veio para o Brasil, né? Houve uma entrada maciça e isso é que ajudou a formar esse nível de reserva, né? E isso continuou com o lançamento do Plano Real, né? Com a entrada de circulação do real, da moeda brasileira, nova moeda brasileira, né? E aí o que o Banco Central fez? E aqui está, né, a evolução da taxa de câmbio dia a dia durante esse período. Observe-se que, inicialmente, né, esse gráfico eu já vi aqui, tem um problema. Aqui eu coloquei com uma casa decimal, então não dá para ver exatamente, né, o que aconteceu. Mas eu falo, né, vão saber que eu tenho que mudar isso aí. O que aconteceu é que, logo que entrou em circulação, né, o Banco Central, acho que a cotação do dólar estava em 0,98 URVs, né? O Banco Central, porque assim estabelecia a medida provisória que criou que autorizou, né, que instituiu a circulação do real, né? O Banco Central começou a vender os dólares a R$1, né? R$1. Ora, pela prática, né, pela prática corrente, né, ele devia comprar esses dólares por 0,95 reais, né? Ora, o que aconteceu? Imediatamente, né, ele disponibilizou câmbio, né? Quer dizer, ele passou, ele já estava vendendo dólares a 1. Ele passou a comprar o dólar a 0,95 no dia seguinte, quer dizer, a taxa, o dólar, né, que estava, vamos dizer, pertíssimo de 1,
Ele comprava perto de 1, porque ele sempre compra, né, um pouco abaixo da venda. Ele passou a comprar 0,95 e no dia seguinte a 0,90. Isso foi um choque para os investidores. Por quê? Porque significava que, bem, de onde é que eles compravam dólares? Do Banco Central, né? Por que compravam dólares, né? Por que eles não compravam dólares no mercado paralelo? Porque não tinha, nunca teve. O mercado de câmbio paralelo é pequeno, né? Sempre foi pequeno. Você não vai comprar $1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de dólares no mercado que vai te vender 10 mil, que tem 10 mil dólares para te dar, né? Então, isso causou consternação, porque os investidores que tinham aplicado, né, que tinham comprado dólares, perderam 10% em 2 dias. Perde 10% em 2 dias. Em 2 dias. Né? E ainda deixaram de ganhar, né, os 60% ao ano. Né? Quer dizer, é claro que você tem que ver que um ano tem 300 e não sei quantos dias úteis, né? Então, mas mesmo assim, né, vamos dizer que, grosso modo, né, você ganhava 4%, né, de juros, 1% a semana. 2 dias você já perdeu, né, um terço, né, 0, bom, são 5 dias úteis, né, você já perdeu, né, 0,20%. Então, só nessa brincadeira, você perdeu 10,2% de amargou uma perda. Né? Bem, e mais ainda, né? Quer dizer, o Banco Central, em seguida, né, o que ele fez? Ele abaixou o preço de venda. O que ele estava fazendo? Estava favorecendo a especulação. Ora, se você está julgando contra uma instituição, né, contra um parceiro, você está num poker, né, e o sujeito, você começa um lance com ele, ou um poker não, como é que chama? Um truco, né? O sujeito, descaradamente, e você já trocou, ele te favorece, né? Quer dizer, isso não funciona bem assim, né? Ele está te favorecendo, você sabe que ele sabe que você está julgando contra ele, que você está fazendo um ataque especulativo contra ele. E ele te fala, você quer julgar contra mim? Então toma aqui. Toma dólares barato para você continuar o jogo. Mas isso aí, né, que houve? Imediatamente, né, quer dizer, esses 2 dias foram decisivos, porque mesmo antes do dólar cair, né, o dólar de venda cair, já estava claro que o Banco Central, né, estava com muitos dólares, e na verdade ele estava com muito dólar, ele estava recebendo mais dólares, porque continuava entrando dólares no Brasil. Então, ou seja, durou pouquíssimo esse ataque especulativo contra o plano real. Todo mundo tomou prejuízo, né? E aí, né, todo mundo que apostou contra o real teve prejuízo, e aí o ataque especulativo foi abortado. Pronto, acabou. Pouquíssimos dias, né? O assunto foi resolvido, né? O assunto resolveu. Bem, mas o objetivo do BC, quer dizer, o ataque especulativo talvez nem fez, na verdade, talvez não nem fez cosquinha no Banco Central, né? O objetivo do BC, né, era estabelecer o câmbio flutuante. Nós já mostramos isso anteriormente, né? Por quê? Porque sem câmbio flutuante, política monetária não funciona, segundo, né, os manuais de macroeconomia que nós temos, né, por aí, né? Para que a política monetária seja eficaz, a taxa de câmbio tem que ser flutuante. É o que diz o figurino. Então, o Banco Central, que tinha uma proposta monetarista de controle do processo inflacionário, que era a proposta da equipe do governo FHC, né, do governo que estava gerenciando, que tinha montado o real, que estava gerenciando o plano real, né. Ora, o que ele aconteceu, né? Ele
Esse era o objetivo. Ele tinha feito, jogado o dólar para... Como o dólar, pela lei, né, do FE, pela medida provisória que virou lei, né, que introduziu o real como moeda efetiva, né, tinha estabelecido uma paridade de $1 para R$ 1, o que eles fizeram? Mas aí é câmbio fixo. Eles jogaram o dólar para baixo, porque ele pode flutuar abaixo do 1, né? E o senhor Gustavo Franco fez um texto, né, elogiando a si mesmo, disse nesse texto, né, que pela primeira vez no Brasil nós tínhamos um câmbio flutuante. Quando eu li o texto eu falei, nossa senhora, mas que bola fora, né? Teve tantas bolas fora desse pessoal aí, que Deus me livre, que viraram heróis, né? Bom, queda da taxa de inflação. A taxa de inflação caiu para 7%. Bom, isso foi uma coisa, né, que aconteceu no cruzado, né? E imediatamente a inflação, só que ela caiu, né, para quase zero, né, no mês seguinte. Aqui demorou, né? O IPC, né, o índice de preço, caiu para 7, depois para julho. Agora, quando a gente olha os outros índices, né, que estão aí, né, eles caíram, né, se nós pegarmos aqui esse dia aqui, ó, vamos colocar, né, esse dia não, esse mês, né, julho, mais ou menos aí, né. Observe que em julho, né, o IPC está, mas estava lá embaixo, né, foi 7%. Mas os outros dois índices nós colocamos aí, o índice de preço, o IGP-DI, em geral de preço, né, e o índice de preço por atacado, né, ele ficou num patamar muito mais alto, né? Quanto que era esse patamar, né? 25%. Uai, mas a inflação caiu, ela já caiu de quase 50% para 25%, já é um ganho, né? Mas isso é um fracasso. Esse não é o problema. Qual que foi o problema realmente, né? Quer dizer, o problema é que o índice de preço, né, se a inflação subir ou cair, né, numa progressão aritmética e não geométrica, a verdade geométrica, mas isso aqui é só para entender. Se a inflação for o nível de preço, né, não a inflação, o nível de preço for subindo, né, como uma reta ou caindo como uma reta, o que interessa sempre é o seguinte, né, se isso significa que o problema é que os índices de preço, né, mensura o nível de preços médio do mês em relação à média dos preços no mês anterior. Então a média, se os níveis de preço está variando como uma reta, subindo ou descendo, né, vai ser o preço no dia 15 do mês, supondo que o mês tem 30 dias certinho, né? Então vai ser no dia 15. Ora, o que você está fazendo é medir, em julho você está medindo o preço, os preços no dia 15 de julho em relação aos preços no dia 15 de junho. Mas aí você pegou 15 dias de inflação de junho, tá certo? E por isso que os índices de preço deram valores elevados, né? Muito elevados, no caso do IPC, né? Do IGP-DI, né? E do IPA, o índice de preço aplicado, e o índice geral de preço, né? Da Fundação Getúlio Vargas. É isso. Ora, só que aí em agosto o problema está resolvido, né? Todo mundo foi para um nível em torno de 2%, então, e aí ficou, mas isso não tem problema, porque isso também aconteceu com o plano cruzado, não isso, né? Porque o plano cruzado, né, para evitar esse problema, né, ele tinha deslocado o nível de preço para o primeiro dia do mês, então aí você, ou do último dia do mês anterior, então você sabia, né, exatamente, né, com exceção de tinha um problema de 24 horas, o índice de preço estava retratando o que acontecia, passou a retratar a partir do plano cruzado, o índice específico do plano cruzado. Aqui também teve um índice específico, que foi o IPCR, né? Mas então foi isso que aconteceu, né?
Então, isso não tinha acontecido, porque você tinha deslocado a base, né? A base, vamos dizer, dos índices de preço é o dia 15, né? Você tinha, no caso do plano cruzado, você tinha deslocado para o dia 1º. Então, não apareceu esse fenômeno. Né? Mas então, olha, então esse foi a primeira coisa que já tinha acontecido. Aí aconteceu a segunda, a inflação acabou, vamos dizer assim, né? A alta inflação acabou, ficou a inflação baixa. Aí veio o segundo problema. Não é o segundo problema, não. Segunda característica igualzinho ao plano real, né? O plano cruzado, que foi a remonetização da economia. Só que uma velocidade menor por conta da política, da draconiana política monetária que foi instituída, que nós já fizemos referência, né? Você passou a impor um compulsório de 100% sobre o acréscimo dos depósitos à vista. Isso é a proposta de Milton Friedman, eu acho que de 1956. Né? Então o pessoal aplicou, né, de forma rígida, extrema, a política monetarista de Milton Friedman. Bem, só que apesar disso, né, o nível do M1, que são os meios de pagamento, né, cresceram 139% no período julho-novembro de 1994. Quer dizer, se você tirar a inflação, que nós, como vimos aí, é uma inflação superestimada, né? Por conta do que aconteceu em julho, né? Teria sido um acréscimo de 73%, 74%, né? Apesar do compulsório, que nós já falamos de 100%. Né? Ou seja, a remonetização. Bom, tudo bem, né? Era inevitável uma remonetização. Não nesse nível, né? Nós duvidamos de que os formuladores do Plano Real esperavam que ia acontecer um salto de 130, um aumento de 138% do montante de moeda, né, em poder do público. Em segundo, bom, aí vem a terceira similitude, a explosão do consumo. E aí essa explosão está retratada aqui, né, da variação real das vendas na região metropolitana de São Paulo, porque é o único dado a respeito que nós temos no IPEA-DATO, né? Observem que, com exceção, né, dos 2 primeiros meses, né, em julho houve um aumento já. Aqui nós temos 4 variáveis, né? O consumo, as vendas de bens duráveis, né, que está em azul forte, não duráveis, que é em rosa, né? O aumento, a variação do comércio, o nível total do comércio na região metropolitana, e finalmente nós temos em vermelho o aumento do faturamento da indústria, não paulista, não em São Paulo, não na grande, mas o aumento não na região metropolitana de São Paulo, mas o faturamento da indústria do país, né? Então esse dado não é da região metropolitana. O que nós temos a observar? Nós temos a observar um aumento inicial em julho, há uma queda conjugada com aumento só de bens duráveis de consumo em agosto, né? Mas a partir de setembro, o que nós temos? Nós temos uma explosão do consumo. Não foi a mesma do plano cruzado, foi menor, mas mesmo assim foi expressiva, né? Quer dizer, observe no caso dos bens duráveis de consumo, né? Você tem um aumento, né? Vamos pegar aqui, em novembro, em relação ao mesmo período do ano anterior, em torno de 40%, né? Em torno de 40%. E se você considerar que isso vai continuar, né? Dezembro 40%, janeiro 40%, né? 50% em fevereiro e 60% em março. Poxa! Bom, o faturamento da indústria brasileira também aqui, ó, em outubro, ela estava 20% em relação a um nível 20% maior do que um ano atrás. Então houve uma senhora expansão. Se nós pegarmos aqui em fevereiro, né, nós temos um aumento de praticamente
de 30%. Bom, então o que acontece, né? O que acontece é que realmente houve uma explosão do consumo. Ora, o que era o diagnóstico do Plano Real? Duas coisas. Primeiro, havia tido uma remonetização excessiva, aqui também teve no Plano Real, né? E uma explosão do consumo. Ora, explosão do consumo causa excesso de demanda, e excesso de demanda traz de volta a inflação. Aí. Ai, que medo, né? Isso é um erro, nós já comentamos isso. Excesso de demanda causa inflação, mas é inflação de 2% ao ano, por aí, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não é de 2% ao mês, não é de 20% ao mês. Então essa versão está errada, né? Bem, e aí o que acontece, né? Quer dizer, se você está com medo de excesso de inflação, você vai adotar políticas, né? Você vai adotar políticas recessivas, né? Então é isso. Quais foram essas, né? Você colocou um teto de 3 meses para as operações de crédito, 3 meses. Se um desconto de duplicados, você obtém aí, você tem de 3 meses, né? Mas você tem de 6 meses, né? 3 meses só, né? Todas as operações de crédito. O crédito pessoal, né? Que normalmente é mais de 3 meses, também tudo ficou com 3 meses. Né? O crédito direto ao consumidor, 3 meses, puxa vida. Né? Teto de 12 meses para consórcios. Você vai comprar um automóvel, né? Comprar um automóvel em 12 meses é muito puxado. Né? Hoje você compra por 80 meses, sei lá. Né? Mas para 12 meses. Né? Suspensão da formação de consórcio de eletrodoméstico e eletrônico. Observe que isso aqui, né, se deu, né, porque o grande elemento que explodiu, o consumo que explodiu depois do Plano Real, do lançamento, da entrada de circulação do Real, desculpe, foi exatamente os bens duráveis de consumo. Então você já colocou, né, um freio enorme na compra de automóveis, porque o consórcio é só 12 meses, né? E você suspendeu, né, a formação de novos consórcios, né, de eletrodomésticos, correto? Então aqui é novos, é claro que, né, tem consórcio de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, correto? Bom, você impôs um compulsório adicional, porque já tem compulsórios enormes, né, de 15% sobre as operações de crédito, qualquer operação de crédito, né, inclusive antecipação de contrato de câmbio, ACC. Isso aí, gente, isso aí vai prejudicar as exportações. Por quê? Porque como você tem uma taxa de juros real de 60% ao ano, 4% ao mês, vamos dizer assim, né? 3,5%, sei lá, tem que fazer Mas é por aí, 3,5%, 4% ao mês, né? O que você vai fazer? Você vai antecipar, antecipar, né, a obtenção do câmbio através da ACC, pegar o dinheiro e aplicar no mercado financeiro. Ok? Quer dizer, se você fizer isso se você conseguir a antecipação por 3 meses, você já ganhou 12%, né, ou mais. Ok? Então é isso, né? Compulsório de 30% sobre a captação de recursos exterior. Tudo que você obtinha do interior, quer dizer, você vai reduzir a captação de recursos, né? Você não vai tomar mais dinheiro emprestado, né, no exterior, você vai tomar, mas o custo dele vai ser grande, porque 30% dele vai ter que ficar parado no Banco Central. E aconteceu também a zeragem das tarifas de importação de uma série de produtos. Né? Isso aí é outro... real. Isso também é uma coisa que todo mundo acreditava na época e ainda tem essa crença hoje, que se você abrir a economia, você acaba ou reduz bastante a inflação, né? Porque você compra o produto externo mais barato. Isso não é verdade, porque se a taxa de câmbio continuar subindo, desvalorizando o câmbio, a moeda nacional, na verdade, né? Isso não se verifica.
né? Aliás, né, tem mais coisas, né? Você leva meses, né, para realmente montar um esquema de distribuição de produtos importados. Aliás, é preciso dizer o seguinte: todos os planos que recorreram a essa medida para controlar a inflação deram com os burros d'água, como, por exemplo, né, Martini de Ross, né, que foi o ministro, né, do governo militar, do governo Vilela, da junta militar da Argentina, né, que derrubou, né, o governo da Isabelita Perón, né, em 1976. Ele fez isso. Qual foi o resultado? Zero em termos de inflação, né? Então, realmente é como as pessoas não estudam, né? Como as pessoas não vão ver o que aconteceu. A essa altura, havia se tornado claro o fracasso da política monetarista Milton Friedmaniana, né? Pois as draconianas medidas de controle da oferta de moeda não se mostraram suficientes para definir um quadro de restrição de liquidez, que era o que você queria. E quem está falando isso, nada menos, nada mais do que Gustavo Franco, que foi que era o menino, né, digamos assim, o menino de ouro da equipe que lançou o Plano Real, né? Visto que tudo parecia apontar para um quadro de excesso de liquidez, com elevadas, claras consequências inflacionárias. Ora, primeiro, excesso de liquidez não tem clara consequência inflacionária coisa nenhuma. Nós já mostramos, né, que se você tiver o último texto, que eu já tenho uns 5 anos, né, sobre o texto econômico, sobre a relação entre inflação e nível de liquidez, é fraquíssima. Nos Estados Unidos, grosso modo, né, você pode dizer o seguinte, né, que um aumento de 100%, isso foi antes da crise do subprime, que de lá para cá isso mudou, né? Você teve, bom, então é o seguinte, né, esse texto então é anterior a 2008, então tem bastante tempo, né, tem 12, 13 anos que eu li isso. Mas a relação é o seguinte: se você aumentar a oferta de moeda nos Estados Unidos em 100%, você causa inflação de 5%. Poxa, 5%, bom, então é isso. Né? É esse o último texto, né? Mas isso é notório, né? Tem um monte de estudos mostrando isso. Depois dos estudos de Sims, de 1981, salvo engano, né? Mostrando que a conexão mais forte é entre taxa de juros e inflação. Não é à toa que nós temos um regime de metas inflacionárias, que é baseado na relação de taxa de juros e inflação. Né? Bem, mas o senhor Gustavo Franco com certeza não conhecia essa literatura, ou tinha restrições a ela, com argumentos que eu não sei quais são, né? Que primeiro, como se sabe que tinha um quadro de excesso de liquidez? Porque os meios de pagamento cresceram muito? Mas cresceram muito porque você estava saindo de uma economia no qual você tinha alergias à moeda por uma economia monetária, né? Que você mantinha moeda nos bancos. A velocidade de circulação da moeda caiu muito, né? Sempre cai durante esse período de estabilização monetária. Então, que história é essa de que você tem um excesso de liquidez? Como você sabe? Isso é um pressuposto. Então, preconceito, né? Vamos dizer, preconceito número 1, né? Que você tinha um quadro de excesso de liquidez porque cresceu muito. Preconceito número 1. Quer dizer, sempre que cresce muito é excesso. Quem diz, né? Você não está olhando do ponto de vista da demanda, do ponto de vista a demanda por moeda cresceu, porque agora você pode manter um encaixe nos bancos, né? A velocidade vai cair. Então, que história é essa, né? Segundo lugar, né? Com claras consequências inflacionárias. Preconceito número 2, porque a evidência empírica não é favorável a isso. Então, né? E tem outras razões, né? Mas nós não vamos desenvolvê-las aqui, né? E elas não estão nos livros de macroeconomia, essas porcarias que tem por aí. Bom, o teto, qual que era o teto meta da base monetária? Colocado na legislação, né? Da legislação que colocou em circulação, que
introduziu o real como moeda circulante do país, né? Era de 7,5 milhões até 30 de setembro, né? Ela foi ultrapassada no primeiro mês do real, do julho, tá certo? O teto de 8,5 bilhões previsto para 31 de dezembro foi estourado em agosto. Em 2 meses eu tinha estourado as metas. Eu fiz umas... Quer dizer, quando nos meus comentários está tudo registrado, né? Do Plano Real, na marcha do plano, na coluna do Diário do Comércio, eu avisei que esse regime de metas monetárias não ia dar certo, né? Nós depois vamos falar sobre isso, né? Então, ficando a base monetária próxima ao limite 9,5 bilhões, que era de 31 de março de 1975, que em agosto você tinha chegado nela. Em março, a base monetária é de 16 bilhões, 15,6 bilhões, né? Bom, como nós já comentamos no vídeo anterior, né? Ora, foi inacreditável, né? Eu caí de costas quando eu vi, né, escrevendo a marcha do plano, a coluna, né, escrevendo não, né, que eu vi lendo os jornais, né, lendo as coisas da época, né, que realmente o Plano Real foi lançado com base na ancoragem monetária, com esse sistema de metas, de regime de metas monetárias. Ora, esse regime havia sido abandonado pelos Estados Unidos, pelo Canadá, pela Inglaterra, por todo mundo, né? Com exceção do Bundesbank, né? Do Banco Central da Alemanha, né? Que também, né, o regime tinha dado errado em metade dos casos. E você continuou com ele, né? Isso aqui ó, certo? Viseira, né? Para não dar certo, não é porque nós não estamos fazendo isso, não, mas... Né? Então, por quê? Porque o Banco Central não tem controle, como ficou claro nesse episódio, né? Como tinha ficado claro no caso dos Estados Unidos, claro no caso do Canadá, claro no caso da Inglaterra, que o Banco Central... E ficou claro no caso da Alemanha também, né? Que metade dos episódios, não foi exatamente a metade, 48% dos episódios, dos anos, as metas colocadas não foram cumpridas. E não foi porque o Banco Central alemão não fosse rígido, pelo contrário, né, é rígido até hoje, né, porque o Banco Central Europeu a continuar com a idade dele, e o Banco Central Europeu que causou a crise da dívida soberana da Europa, né, que estourou em final de 2009. Bem, então, quer dizer, fracassou a ancoragem monetária, né? E aí, daqui a pouco, mas isso já ficou claro, né? Lá para setembro, estava todo mundo sabendo, todo mundo assim, pessoas que tinham informação que a ancoragem monetária tinha ido para o espaço, né? Como eu tinha previsto, né? Porque eu conhecia essa história, né? Eu fui nos Estados Unidos, fiz um doutorado e estudei essas coisas, né? Bom, então, bem, e aí nós vamos falar sobre o efeito tequila, que foi a crise do México, que estourou no dia 20 de dezembro de 1994. Mas nós vamos tratar desse assunto no nosso próximo vídeo. Então nós agradecemos a atenção de todos e esperamos que estejam aqui para nós apresentarmos, né, o efeito da crise do México sobre o andamento do Plano Real. Então agradecemos a todos, né, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.